Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é proposta à nossa consideração uma passagem relativamente longa do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 11, em que se nos conta que, estando Jesus a fazer oração em certo lugar, quando acabou, um dos seus discípulos disse-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, assim como também João ensinou os seus discípulos. Ele respondeu-lhes: Quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, pois também nós perdoamos aos que nos ofenderam, e não nos deixes cair em tentação. Palavras que conhecemos bem porque constituem aquela oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. É interessante verificar que Jesus nos ensina a rezar rezando. É quando ele está a fazer a oração e depois dele terminar que um dos seus discípulos lhe pediu que lhes ensinasse também a eles a rezar. E se de facto Jesus nos ensina a rezar rezando, nós também aprendemos a rezar rezando. É um pouco como andar de bicicleta. A teoria da bicicleta é relativamente breve, não é preciso saber muitas coisas. O que é preciso é pôr-se em cima do selim e dar aos pedais. E algumas vezes, se calhar, caímos, outras vezes, se calhar, travamos mal, outras vezes, se calhar, derrapamos, até que chega a uma altura em que já ganhamos uma certa destreza e até somos capazes de andar depois só com uma mão ou até mesmo sem mão nenhuma, embora isso também possa ser perigoso, como aquele rapazinho que estava a mostrar as suas habilidades e era mãe sem um pé, mãe sem outro pé, mãe sem uma mão, mãe sem outra mão, e depois acabou mãe sem dentes, porque de facto tinha caído e tinha partido todos os dentes. Mas aprende-se a andar de bicicleta andando e aprende-se a rezar rezando. À medida que vamos rezando, vamos também ultrapassando as dificuldades iniciais, que às vezes podem ser maiores, outras vezes podem não ser tantas, às vezes podem ser mesmo ao princípio e faltar-nos essa disposição, outras vezes não é ao princípio, é depois já ter até um certo treino que a oração se faz um pouco mais árida, um pouco mais difícil, e não há problema, temos é que continuar a rezar sem abandonar nunca a oração. E é muito interessante que os apóstolos peçam a Jesus isso. Não é uma coisa que Jesus lhes impõe, mas é algo que eles querem. E porquê que eles querem rezar? Porquê que eles querem aprender a rezar? Porquê que eles pedem ao Senhor que lhes ensine a rezar? Até dizendo quase a Nosso Senhor, Senhor, ensina-nos a rezar, porque João também ensinou os seus discípulos, como quem diz, isso faz parte do programa, tu és o mestre, tens que nos dar esta aula. É curioso que os apóstolos cheguem a esta conclusão porque viam a oração do Senhor, ou seja, perceberam que a oração mais do que um sacrifício, a oração mais do que um trabalho, a oração mais do que um esforço, que também pode ser, é sobretudo um dom, é sobretudo uma graça. O que é para uma pessoa que está apaixonada a falar com a pessoa que ama? Pois é um momento desejado, é um momento esperado. Mas é por isso que os namorados têm dificuldade em desligar a conversa, em acabar, e depois, então acaba lá tu, não, eu não sou capaz, então acaba lá tu, não, eu também não consigo, então, pronto, e ficam ali mais meia hora a despedir-se. Porquê? Porque não querem acabar aquela conversa, porque gostam um do outro, e como gostam um do outro, gostam de falar um com o outro. E por isso poderíamos também dizer que a medida da nossa oração, a medida da nossa fidelidade à oração, é também a medida do nosso amor a Nosso Senhor. E nesta oração temos duas palavras muito importantes, a primeira e a última. A primeira porque Pai, Pai. De facto é absolutamente impressionante
que nós nos podemos dirigir ao Senhor de todo o universo com esta palavra tão ternurenta, tão carinhosa, tão próxima, tão familiar, tão íntima. Deus para nós não é o patrão, Deus para nós não é o senhor, Deus para nós não é o general, Deus para nós não é o chefe, não, é o Pai, é o Pai. Nós somos seus filhos, filhos queridíssimos, filhos que Deus trouxe a este mundo por amor e que Deus quer que no outro mundo estejam também com Ele. Isso dá-nos imensa confiança, isso dá-nos uma total segurança, dá-nos essa certeza de que nunca nos há de faltar toda a graça de Deus. Deus nunca nos há de abandonar, porque o próprio Senhor, e é precisamente a propósito da oração, Nosso Senhor disse: vocês que são maus dão coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu não dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Por isso mesmo, temos essa certeza que Deus, precisamente porque é Pai, nunca deixa de nos ouvir, precisamente porque é Pai, nunca deixa de nos atender, precisamente porque é Pai, nunca deixa de nos socorrer em todas as nossas necessidades. E por isso, calhar, até no Pai Nosso, dizendo Pai, a única coisa que resta dizer é outra palavra importante, que é Amém. Amém. Não é? Assim seja, faça-se. Não é? É assim que termina o Pai Nosso. É certo que ao domingo, quando rezamos esta oração, não a concluímos com o Amém, mas todas as outras vezes em que a rezamos, o Amém faz parte também do texto desta oração que o Senhor nos ensinou. E que quer dizer o quê? Faça-se a tua vontade. Eu é que sei, ou melhor, não sou eu que sei o que é que a mim convém. É o meu Pai, porque o meu Pai é Deus. Eu às vezes engano-me, quero coisas que não são boas para mim, ou não quero coisas que são boas para mim, como o filho pequeno, que às vezes também não sabe aquilo que lhe convém, e portanto precisa que seja o pai a escolher por ele, seja o pai a decidir por ele, porque se for o pai, de certeza que essa escolha está bem feita, de certeza que ele acerta naquilo que é importante. Então, se calhar podíamos questionar, então se Deus sabe antes mais e melhor do que eu aquilo que me falta, porque é que Deus quer que eu reze? Ainda para mais, Deus quer que eu reze com insistência, porque Nosso Senhor disse: eu digo-vos, pedi, dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei, abrir-se-vos-á. Tudo aquilo que pede, recebe, e o que procura, encontra, e ao que bate, se lhe abrirá. Se Deus já sabe, então para que pedir? Bom, é verdade, mas Deus quer que nós peçamos, porque ao pedir estamos a melhorar. Ou seja, estamos a pôr em condições de poder receber aquilo que Deus nos quer dar, mas que não podemos receber se não estivermos preparados para esse efeito. Por isso mesmo é que a oração é necessária não para esclarecer a Deus. Deus não precisa de nenhum esclarecimento nosso. A oração é necessária para estarmos nós em condições de receber aquelas graças que Deus nos quer dar. E por isso o Senhor pede essa insistência, essa perseverança. Como os pais também, quando vêm com o filho, pede muito uma coisa, então dão mais atenção a esse pedido, porque se apercebem da vontade daquele filho manifestada pelas suas obras, pela sua perseverança, pela sua tenacidade. Dizia uma pessoa que o Pai Nosso é a oração mais importante, é a única oração que o Senhor nos ensinou. E esta pessoa dizia, com muita graça: rezem o Pai Nosso, porque está lá tudo e o autor é de confiança. E, de facto, não há dúvida nenhuma. Não há nenhuma outra oração mais grata a Deus. Não há nenhuma outra oração mais perfeita. Não há nenhuma outra oração mais eficaz do que o Pai Nosso. E por isso mesmo devemos procurar todos os dias rezar, várias vezes ao dia, quando nos levantamos, quando nos deitamos, também na missa, se temos essa graça de participar diariamente na Eucaristia, rezar o Pai Nosso, com esta profunda gratidão a Deus por nos ter querido feito saborear esta nossa filiação divina. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda,
intercedei por mim.